Ok, vamos lá. Já pensou num tempo em que uma boa ideia era mais poderosa que um exército e podia, literalmente, derrubar reis? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. O Iluminismo. Esse movimento não só acendeu uma luzinha na escuridão, não. Ele botou fogo numa verdadeira revolução de ideias na Europa do século XVIII. E olha, o mundo nunca mais foi o mesmo. Bora entender como essa história toda aconteceu? Mas para a gente ter uma ideia do tamanho dessa mudança, a gente precisa voltar um pouquinho. Imagina só viver num lugar onde a vontade de uma pessoa só, o rei, era a lei. Ponto final. E o seu futuro? Bom, ele já estava decidido no dia que você nasceu. Se nascesse nobre, tudo certo. Se fosse plebeu, aí a história era outra. Era esse o mundo que o iluminismo resolveu cutucar. E essa era a foto da época, o chamado Antigo Regime. Pensa numa pirâmide bem rígida. Lá no topo, a galera do clero e da nobreza, cheios de privilégios sem pagar imposto, uma beleza. E lá na base, o resto todo, o povão, conhecido como Terceiro Estado. Eram burgueses, camponeses, trabalhadores. Era essa turba que ralava e sustentava tudo nas costas. E direito político? Nenhum. A desigualdade não era um bug no sistema, sabe? Ela era o sistema. Então, vamos olhar um pouco mais de perto para essa organização. A palavra-chave aqui era privilégio. E não era um privilégio que se conquistava com esforço, não. Era um direito que já vinha no RG, só por ter nascido na família certa. Essa estrutura toda se apoiava em 3 pilares bem fortes. O primeiro, o absolutismo. Ou seja, todo o poder ficava na mão do rei. E ele dizia que governava por direito divino, escolhido por Deus. As pessoas não eram cidadãos, eram súditos, sem direito a dar um pio. E a economia? O Estado mandava em tudo. Era o tal do mercantilismo. O governo controlava o comércio, a produção, tudo para encher os cofres da coroa. Bom, aí você já imagina, né? Os pensadores do iluminismo olhavam para tudo isso e viam uma escuridão total. Um breu de poder absoluto, de privilégios que não faziam sentido nenhum, de falta de liberdade e uma economia amarrada que não deixava ninguém crescer. Para eles, a sociedade estava presa na ignorância, na superstição, e eles achavam que já estava mais do que na hora de acender a luz. E qual era o plano para sair dessa escuridão toda? Usar a ferramenta que eles consideravam a mais poderosa de todas, a que todo ser humano tem: a razão. A imagem da lâmpada acendendo é perfeita para isso. A proposta do iluminismo era exatamente essa: iluminar as mentes. A grande sacada era usar a razão, o pensamento lógico, a ciência, para entender como o mundo funciona, sem precisar aceitar tudo que a tradição ou a igreja diziam só porque sim. Era hora de perguntar por quê, de questionar absolutamente tudo. E essa revolução mental tem um ponto de partida bem claro. Um pensador inglês chamado John Locke. Ele é tipo o pai do iluminismo. E ele chegou com uma ideia que, na época, era radical: o empirismo. O que ele dizia? Basicamente que ninguém nasce sabendo de nada. A nossa mente, ao nascer, é como uma folha de papel em branco, uma tábula rasa. É o que a gente vive, as nossas experiências, que vão preenchendo essa folha. Pensa bem, isso simplesmente demolia a ideia de que um rei já nascia com direito divino de mandar ou que um nobre era superior por natureza. E o raciocínio dele continua. Se todo mundo nasce como uma folha em branco, então todo mundo nasce livre e igual. Simples assim. Locke foi além e disse que todos nós temos direitos que são naturais, que ninguém pode tirar: o direito à vida, à liberdade e à propriedade. E o governo? O governo só existe para proteger esses direitos, e tem que ser com o nosso consentimento. Para a época, gente, isso era uma bomba. Essa bandeira da liberdade ganhou um garoto propaganda de peso lá na França, o Voltaire. Ele não tinha papas na língua. Era um crítico ferrenho da intolerância, principalmente a religiosa, e da arrogância dos poderosos. Para ele, uma coisa era sagrada: a liberdade de cada um poder falar o que pensa. A frase dele que ficou famosa foi "esmagai a infame". Era o grito de guerra dele. E quem era a infame? Era o fanatismo, a superstição, a perseguição feita em nome de religião. O que Voltaire queria era uma sociedade guiada pela razão e pela tolerância, e não por crenças cegas que só serviam para oprimir. Agora, segura essa ideia porque ela é fundamental. Outro cara importantíssimo foi Montesquieu. Ele olhou para o poder todo concentrado na mão do rei e fez a pergunta de $1 milhão. Como a gente impede que esse poder todo vire uma tirania? A resposta dele foi tão genial que mudou a política para sempre. Tem que dividir o poder. E como seria essa divisão? Em 3 partes, que a gente conhece muito bem hoje: o legislativo, que é quem faz as leis; o executivo, que é quem executa as leis, governa; e o judiciário, que é quem julga de acordo com as leis. Pensa que no antigo regime, o rei fazia tudo isso sozinho. A grande sacada de Montesquieu foi que,
Com esses poderes separados, um fiscaliza o outro. E isso é o que protege a nossa liberdade. É a base de qualquer democracia hoje em dia. Ok, mas aí fica a pergunta: como é que essas ideias que eram super perigosas para o sistema da época conseguiram se espalhar por aí? Bom, elas se espalharam em lugares como cafés e salões. Eram os pontos de encontro da galera. Artistas, filósofos, burgueses, todo mundo se juntava ali para conversar, para debater política, ciência, as novidades. Pensa que eram tipo as redes sociais daquele tempo, um lugar onde o pensamento crítico podia correr solto, bem longe dos ouvidos do rei e da igreja. E talvez a principal ferramenta para espalhar essas ideias tenha sido um projeto maluco e genial, a Enciclopédia, organizada por dois caras, Diderot e D'Alembert. A ideia era simplesmente juntar todo o conhecimento humano numa coleção de livros. Ciência, arte, filosofia, tudo explicado pela lógica e pela razão. O objetivo era bem claro: dar um chega pra lá na ignorância e no poder da igreja, colocando o conhecimento na mão das pessoas. Mas não vai pensando que todo iluminista concordava em tudo, não. Tinha muita treta, muito debate. Por exemplo, tinha o Rousseau. Ele achava que o ser humano nasce bom, puro, tipo um bom selvagem. Mas aí a sociedade, principalmente a ideia de propriedade privada, ia estragando a gente. Já o Locke, que a gente viu antes, pensava ao contrário, que a propriedade privada era um direito natural, sagrado. Essa revolução de ideias chegou também na economia. Um economista escocês, o Adam Smith, bateu de frente com o mercantilismo. Ele disse: olha, a economia funciona muito melhor quando o governo fica na dele e não se mete. A teoria dele ficou conhecida pela frase em francês laissez-faire, que quer dizer deixar e fazer, deixar e passar. A ideia era que o mercado livre, com a concorrência, ia gerar riqueza para todo mundo. Estava nascendo ali o liberalismo econômico. E aí, no fim das contas, qual foi o resultado de toda essa agitação? O que ficou de verdade desse tal século das luzes? Olha, a mudança foi da água para o vinho. De um lado, você tinha o mundo do antigo regime, poder na mão de um só, desigualdade, privilégio, o Estado controlando tudo. Do outro, o que o iluminismo propunha: usar a razão, ter liberdade, direitos para todos, igualdade na lei e a separação dos poderes. Foi uma virada de chave completa no jeito de pensar o mundo. E o mais importante, essas ideias não ficaram só no papel, na conversa de café. Elas viraram a faísca que acendeu revoluções de verdade. A Revolução Americana, a Revolução Francesa com aquele famoso lema liberdade, igualdade e fraternidade, tudo isso foi filho direto do iluminismo. Foram essas revoluções que puseram um ponto final no antigo regime e construíram as bases do mundo que a gente vive hoje. E esse legado todo não é coisa de museu não, está bem vivo no nosso dia a dia. A ideia de que existem direitos humanos para todos, o jeito que nossos governos são organizados, a defesa da liberdade de expressão, a importância que a gente dá para a educação, para a ciência, tudo isso, tudinho mesmo, vem lá do pensamento iluminista. E isso tudo leva a gente para uma última reflexão. Hoje, 300 anos depois, com tantos desafios novos e complicados, quais daquelas ideias iluministas são as mais importantes para a gente? A razão? A liberdade? A igualdade? Será que aquela luz que eles acenderam lá atrás ainda serve para iluminar o nosso caminho hoje? Fica aí a pergunta para a gente pensar.